Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 17 de julho, quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, qual convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a Palavra de Deus, nesse dia em que celebramos a memória dos bem-aventurados Inácio de Azevedo e seus companheiros. Iremos assim refletir o Evangelho tirado do evangelista Mateus, capítulo 11, versículo 25 ao 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus desta quarta-feira, deste tempo comum, nos coloca na perspectiva da oração de Jesus ao Pai, onde pela qual ele agradece por Deus revelar aos pobres e pequeninos as coisas que diz respeito a Deus e as coisas do céu, do seu mistério. Portanto, a oração de agradecimento de Jesus diz respeito fundamentalmente ao fato de que os maiores e mais sábios não querem apenas saber do mistério de Deus, mas possuí-lo, querer dominá-lo. Então é uma maneira de se ter um certo poder diante de Deus. Então a tentação do Gênesis de querer saber e dominar o que é certo e o que é errado. Então peçamos ao Senhor a graça de sermos crianças, de sermos humildes diante da grandeza de Deus. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, a graça de nos colocarmos diante de Deus com a humildade e a simplicidade de uma criança que se curva diante do mistério de Deus. Essa é uma atitude de fé de quem se coloca diante de Deus, que se curva humildemente na presença de Deus e de seu infinito e amoroso mistério. Portanto, que Deus nos dê a graça da humildade, de que se prostra numa atitude de criatura diante do Criador. Nos colocarmos humildemente diante de Deus, esse Deus que tem uma grandeza imensa para com toda a humanidade. Então veja, meus irmãos, queridas irmãs, que a verdadeira sabedoria consiste em reconhecer que tudo de bom que possuímos vem de Deus e que diante de Deus nós precisamos nos tornar pequeninos, não no sentido de sermos acriançados, mas de ter consciência da nossa fiel dependência de Deus. Somos humildes quando reconhecemos a verdade que é a nossa capacidade e limitação e percebemos que há aspectos da nossa vida os quais não podemos distinguir a não ser pela revelação de Deus. Quando nos alvoramos de sermos muito entendidos e nos posicionamos por cima dos ensinamentos de Jesus, que Jesus veio assim nos revelar, nós estamos agindo como os sábios e entendidos do mundo a quem ele se refere. Veja que o fato de sermos pequeninos diante de Deus não nos tira a dignidade, nem nos torna subservientes, mas sim coerentes com o nosso ser humano. Está escrito, diante de Deus, todo joelho se dobrará. Não por imposição dele, mas por necessidade da nossa condição humana. Meus irmãos, queridas irmãs, Deus nos revela o seu amor por meio das coisas mais simples, das coisas mais sutis, e não precisamos fazer esforços para entender as suas manifestações, mas apenas estar atento para vê-los em tudo, nas coisas mais simples. Por isso o Evangelho, nesse Evangelho, Jesus louva o Pai pelos pequeninos, por cada um de nós que não tem a pretensão de ser sábio e entendido, mas tem o desejo de agradá-lo, entregando a Ele a inteligência, a nossa vontade, a nossa liberdade. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, se todos soubessem como isso nos torna pessoas livres e cheias de paz, não perderíamos tempo fazendo esforço para sermos grandes e cheios de poder.
tudo foi entregue a Jesus pelo Pai, a fim de que sejamos homens e mulheres livres da opressão do inimigo e de suas sugestões para que almejamos ser como deuses. Sejamos simples, sejamos humildes. É isso que Jesus nos pede no Evangelho. Então reflita nesse dia de hoje. Você se considera pequeno, sábio e entendido? Você acha que Jesus louva o Pai por sua causa? Como você tem se apresentado diante de Deus? Humilde, pequenino ou cheio de egoísmo, se imaginando grande demais por ter uma profunda intimidade para com Deus? Você acha que os pequeninos são aqueles que recusam o chamado de Deus porque não se acha capaz? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que a arrogância dos sábios e doutos jamais contamine o nosso coração. E nos fazendo pequenino, que estejamos sempre em condições de acolher a sua revelação. Assim seja. Amém. E que a humildade, a fraternidade possa assim impregnar o meu coração, impregnar o seu coração e o coração de toda a sua família. Portanto, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.